Investir é fácil. Tudo que você precisa é dedicar um pouco do seu tempo todo mês para estudar os principais investimentos e decidir qual é a melhor alocação do seu dinheiro, de acordo com seus objetivos. A teoria não é difícil e os aplicativos das corretoras são facílimos de mexer. O único problema é que muitas pessoas não dispõem desse tempo ou não têm paciência para estudar os investimentos, ou até mesmo procuram uma maneira de investir de maneira segura, sem precisar se preocupar com nada. E para resolver essa situação e trazer o melhor da tecnologia de investimentos para o alcance do pequeno investidor, 4 startups resolveram trazer os robôs advisors para o Brasil. Para ajudar você a escolher o robô que mais adapta às suas necessidades, eu reuni nesse vídeo as principais características que são essenciais que você saiba antes de decidir por um ou por outro. Eu enviei 8 perguntas aos 4 robôs disponíveis atualmente: a Magnetis, a Monetos, a Verius e a Warren. Se você quiser pular diretamente para um momento do vídeo que eu falo de cada uma delas, eu vou deixar aqui nos comentários e na descrição do vídeo a anotação de tempo em que você pode clicar para ir automaticamente a essa parte do vídeo. E no final eu faço um resumão. Mas se eu fosse você, eu ficaria vendo o vídeo inteiro, porque eu falo de muita coisa importante que você deve entender. Então, antes de começar, é preciso que você entenda que existem 2 tipos de robôs de investimentos. Os robôs de trading, que são mais voltados à análise técnica e investimentos de curtíssimo prazo, e os robôs advisors, que são voltados para a operação de prazo maior e que realizam muito menos operações que os robôs de trade. Então, hoje eu vou falar somente dos robôs advisors. O que é importante na hora de escolher um robô? Bom, a maioria das pessoas pensa que devemos olhar somente para os custos de operação e se baseiam somente neste fator para decidir por um ou por outro advisor. Mas existem diversos outros pontos que são tão ou mais importantes quanto esse. E é por isso mesmo que eu fiz o questionário aos administradores dos robôs. Sabendo das respostas, você pode escolher o que mais se adapta ao seu perfil. Por exemplo, alguns robôs usam somente o Tesouro Direto para investir em renda fixa, enquanto outros preferem CDBs, LCIs e LCAs. Mesma coisa em relação à renda variável. Alguns investem exclusivamente em ETFs, enquanto outros investem em ações individuais. Sabendo desses pontos, você pode decidir qual dos robôs é o mais adequado a você. E é impossível dizer que existe um melhor que o outro, mas sim que você deve encontrar o que se adapta mais ao seu critério de investimento. As perguntas que eu fiz aos robôs foram o seguinte: como é feita a escolha da carteira do cliente? Existe um questionário para auxiliar ou que o cliente escolhe conforme o risco que ele acha aceitável? Qual a taxa de administração? Ela inclui corretagem ou essa é paga à parte? Qual é o valor mínimo para investir? É necessário um convite para ingressar na plataforma? Quais são os investimentos realizados em renda fixa? Quais são os investimentos realizados em renda variável? Qual a liquidez do dinheiro investido? Qual corretora é usada para realizar as operações? Qual o diferencial da sua empresa? Eu vou apresentar os robôs aqui em ordem alfabética para não prejudicar ou favorecer nenhum deles. Então vamos começar agora lá no quadro. Começando pela Magnetis. A escolha da sua carteira é feita através de um questionário disponível abertamente no site da Magnetis. Dependendo das suas respostas, ele vai te indicar uma carteira que inicialmente tem a sua composição 100% de renda fixa, divididos em fundos DI e outros ativos de renda fixa, até chegar em uma carteira com 50% de renda variável, divididos em ações, fundos multimercados e 50% de renda fixa, sendo 10% desses investidos em fundos DI. Na renda fixa, a Magnetis não investe em tesouro direto, alocando seus investimentos em títulos como CDBs, LCIs e LCAs, dando preferência aos títulos que têm a maior rentabilidade líquida e com uma estratégia voltada para médio e longo prazo.
Na renda variável, os investimentos realizados são em ações e ETF. Existe o prazo de até uma semana para o resgate do seu dinheiro. Os investimentos de renda fixa podem precisar ser vendidos em mercado secundário se o resgate for solicitado antes do vencimento deles. Então, neste caso, você pode sim perder dinheiro com essa operação. A Magnetis deixa isso bem claro para o cliente. O valor mínimo para começar na Magnetis é de R$10.000, mas posteriormente podem ser feitos aportes de pelo menos R$100. A taxa cobrada para a administração dos investimentos é de 0,4% ao ano sobre o patrimônio. Se você tiver mais de R$500.000 investidos, este valor vai para 0,3%. E mais de R$2 milhões, esse valor vai para 0,2%. Essa taxa não inclui taxas de administração dos fundos, emolumentos e corretagem. Se somados esses custos ao do robô, o valor total corresponde a aproximadamente 0,85% do seu patrimônio ao ano. A corretora usada pela Magnetis é a Easy Invest. Investindo com a Magnetis, você tem acesso ao painel de controle, com gráfico de rentabilidade, mostrando o valor líquido, livre de taxa de imposto. Além disso, você sempre vai ter acesso a um consultor se tiver dúvidas. Agora, falando da Monetos. Para começar a investir na Monetos, é feito teste para identificar o seu perfil de investidor, que está disponível no site da Monetos. Através disso, você pode avaliar o risco que está disposto a correr e se você tem disponibilidade para ter investimentos com prazos maiores de resgate. Mesmo após o teste, existe um canal de comunicação aberto, caso você queira entender mais sobre os planos e criar objetivos. Existem diversos portfólios classificados de acordo com o tempo de resgate, curto, médio e longo prazo, e em alocação em renda variável. A alocação máxima em renda variável é de 40%. Na renda variável, os investimentos são feitos via fundos de ações. A Monetos possui um fundo de gestão ativa que conta com as maiores empresas brasileiras e norte-americanas, líderes em seus segmentos. Na renda fixa, os investimentos são em títulos privados, CDB, LCI e LCA, com o objetivo de ganhar a maior rentabilidade. Não são feitos investimentos em tesouro direto. Para resgatar o seu dinheiro, é possível configurar os resgates para serem integralmente resgatados a qualquer momento, liquidez diária, ou para 1 ou 3 anos. A rentabilidade desses investimentos a prazo é maior, porém só podem ser resgatados no vencimento. A corretora utilizada pela Monetos é a Amaril Franklin e a taxa de gestão é fixa, de 0,45% ao ano. Não há qualquer outra taxa extra com corretagem, resgates e etc. Está tudo incluído no 0,45%. Também não há taxa de administração interna de fundos de ação. O valor mínimo para investir na Monetos é de R$100. Vários! A escolha da carteira de investimentos é feita a partir de um questionário e, de acordo com as suas respostas, é sugerida uma carteira para você dentro das suas 5 disponíveis. A carteira mais agressiva diversifica seus investimentos em 80% de renda fixa e 20% de renda variável. Na renda fixa, o seu dinheiro é investido no Tesouro Direto e o cálculo de duration é utilizado para comprar os títulos em Tesouro IPCA e pré-fixado. A Verius não utiliza títulos privados como CDBs, LCIs e LCAs para investir. Na renda variável, os investimentos são realizados em ETFs, o PIBB11, que replica o índice IBRX50, que são 50 maiores empresas listadas na Bolsa Brasileira, e o IVVB11, que replica o índice SIP500, que são as 500 maiores empresas listadas nas bolsas de Nova York. O resgate do seu dinheiro é realizado em 5 dias úteis a partir da sua solicitação. A Verius cobra taxa de gestão que varia de 0,4% a 0,65% ao ano sobre o valor investido. Somado a todos os demais custos que você teria para fazer tudo sozinho,
corretagem, custódia, etc., o total fica em 0,95% ao ano sobre o valor investido. No site da Verius é possível saber quanto desses custos vão para a Verius e quanto vai para cobrir as taxas da corretora. A aplicação mínima inicial é de R$12.000 e os aportes seguintes podem ser feitos a partir de R$100. A Verius disponibilizou um convite especial para quem estiver vendo esse vídeo, onde é possível começar a investir na Verius por R$5.000. O link está logo aqui na descrição do vídeo. A corretora utilizada pela Verius é a Rico. O usuário pode acompanhar todas as informações relevantes da carteira, como rentabilidade, custos cobrados, discriminados e em reais, e históricos de aportes e resgates. E esse acesso pode ser via computador ou smartphone. Warren. No site da Warren, a partir de algumas perguntas, ele identifica o seu perfil comportamental em relação aos investimentos e também o nível de risco. Em seguida, você cria um objetivo de investimentos, que pode ser de curto prazo, como uma viagem de férias, ou longo prazo, como aposentadoria. Você vai escolher quanto dinheiro quer acumular e em quanto tempo. Existem 4 carteiras disponíveis na Warren. A mais conservadora, que investe 100% em renda fixa, e o mais arrojado, que investe em 66% na renda fixa e 34% na renda variável. Em renda variável, a maior alocação é nas 500 maiores empresas americanas, como Apple, Google, Facebook e Amazon. Nessa alocação é realizada a operação de hedge na moeda americana para neutralizar o efeito dela. Na Bolsa Brasileira, o investimento é feito nas small caps e nas boas pagadoras de dividendos. Em renda fixa, a maior parte é alocada em títulos do governo, divididos entre pós e pré-fixados. A taxa de administração da sua carteira pela Warren é de 0,8% ao ano, com todos os custos já inclusos, como gestão, administração e custódia. O operacional é 100% dentro do Warren, que inclusive tem a própria corretora, ou seja, você não precisa abrir conta em outra corretora. O resgate do seu dinheiro é em 1 dia para portfólio 100% em renda fixa e 3 dias para portfólio com ações. O valor mínimo para começar na Warren é de R$100. Beleza, agora que falamos um pouco sobre cada uma dessas plataformas, vou fazer um resuminho aqui para vocês. A Magnetis e a Monetos não investem em títulos públicos, ou seja, tesouro direto, enquanto a Verius e a Warren investem sim. Isso não é uma vantagem nem uma desvantagem, é preciso entender quais são os prós e os contras de cada um desses investimentos. Em relação aos custos de manutenção dos seus investimentos, que inclui tanto a corretagem quanto o valor do serviço do robô, a Monetos é a mais barata e cobra 0,45% ao ano do seu patrimônio para executar todos os serviços. Nas outras 3 plataformas, esse custo varia entre 0,8% a 0,95% ao ano. Para começar a investir, a Monetos e a Warren são as mais acessíveis, permitindo uma aplicação de R$100 inicialmente. Depois vem a Verius, com investimento inicial de R$12.000, mas que você pode sim diminuir para R$5.000 se você utilizar o link na descrição. E a Magnetis, que solicita que você entre inicialmente com R$10.000. Para decidir entre os 4 robôs, eu recomendo o seguinte: avalie aonde está indo o seu dinheiro e quais os riscos associados com esses investimentos. Pode ser que você não fique muito confortável com os ativos oferecidos por algum desses robôs. Então, nesse caso, eu não indico que você use essa plataforma para investir. Após isso, entre no site, tire suas dúvidas, se necessário, envie um e-mail para as plataformas. O custo de administração da carteira e o valor do investimento mínimo são importantes sim na hora de você decidir. Porém, não tome a sua decisão baseada somente nos números, ok? Por fim, entenda que eu não estou aqui recomendando nenhum robô, não estou dando preferência por nada. Eu estou somente dizendo para você que eu acredito sim que você tem que estudar pelo menos o mínimo para você tomar essa decisão. Caso contrário, ficará desesperado com qualquer movimento do mercado que faça o seu valor investido diminuir. Dependendo da carteira escolhida, isso vai acontecer em determinado momento, e é normal isso. Agora, se você não sabe onde está o seu dinheiro, você vai tirar ele no fundo em pânico e vai xingar o coitado do robô, que não tem nada a ver com isso e só está executando aquilo que você mesmo solicitou dele.
Então, repito, estude pelo menos o mínimo para saber onde você está colocando o seu dinheiro e deixe que o robô cuide do trabalho de alocar a sua grana enquanto você relaxa. E aí, gostou desses robôs? Ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre eles? Eu vou deixar o link dos 4 robôs aqui na descrição do vídeo e eu quero que você vá lá, faça o teste, conheça sobre cada um desses robôs e depois volte aqui para me contar o que você achou deles. E se você já investe com algum deles, o que você está achando. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está precisando de uma forcinha, talvez de um robô, para começar a investir e ficar mais tranquilo com a sua finança, com seus dinheiro, seu investimento. Ou me confundi inteira agora? Eu falo de novo. Aonde eu parei? Não precisa, ficou legal. Tá. Então eu não vou falar de novo e vai ficar assim mesmo, certo? Beijos e até a próxima.